no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Pastora. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu ministro aqui nessa igreja, mas já conheço algumas pessoas, a Bárbara, o Marcelo, sua mãe e alguns irmãos daqui também. Eu trago um abraço lá do pessoal da Santa Cruz e é um prazer estar aqui. Louvo a Deus pelo convite. Muito obrigada pelo carinho do pastor, da pastora. E nós vamos parar de ficar falando só sobre a minha vida, porque hoje nós viemos falar sobre o Senhor, amém? Sobre o reino dele. E eu sei que ele está aqui, sei que é de grande responsabilidade, porque vocês estão sendo ministrados, como a pastora falou, há 10 dias, hoje é o 11º dia, mas eu sei que o Senhor sempre nos acrescenta mais, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia e que possa falar conosco. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos conhecidos, 3, na verdade, dos irmãos. Nós vamos ler o capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Amém? Palavra do Senhor diz assim, é bom ler ali. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, vocês nunca foram meus, vão embora, porque as suas obras são más. É dura essa palavra, né? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te rendemos louvores e adoração nesse culto. E tudo que é feito aqui, todos os clamores, toda adoração entoada, é para louvar e bendizer o teu nome. E a tua palavra, Senhor, edifica as nossas vidas. E é por isso que eu peço pela misericórdia, pela direção do Espírito Santo, que o Senhor use pela tua misericórdia a minha vida. E que nós possamos ser edificados nessa noite. Que nós possamos ser cheios da tua presença. Que o Senhor fale a cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. O tema desse ano que foi escolhido, que está sendo ministrado aqui, é Venha o teu reino. E, embora pareça uma frase muito fácil de dizer, e a gente sempre diz ela quando oramos o Pai Nosso, quando nós chamamos o reino de Deus, nós estamos clamando também pela justiça, pela graça dEle, pela paz, pela alegria, por tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Nós estamos chamando o reino dEle, mas nós esquecemos às vezes de um pequeno detalhe. Quando nós chamamos o reino de Deus não pode ser apresentado a nós, mesmo porque Ele é santo, e não é apresentado a nós de qualquer forma, é? Não. E para entrar no reino, nós acabamos de ler, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Então, chamar o reino de Deus e falar logo em seguida, e seja feita o quê? A tua vontade, é algo que nós estamos clamando e pedindo ao Senhor. É sobre o Senhor e não sobre mim. É para o Senhor e não para mim. Quando nós estamos falando isso, nós estamos clamando e pedindo a Ele. Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós pertencemos ao reino. E eu ministrava segunda-feira na igreja do pastor Wagner. E lá eu preparei uma outra palavra, mas lá eu falava que é uma grande verdade. Quando nós somos convocados ou convidados a participar de um reino, nós já somos automaticamente participantes de um reino, mas como filhos somos príncipes e princesas.
E para ter um título como esse, nós não somos qualquer um. Vira para alguém que está do seu lado e diz, você não é qualquer um, não. Nós não somos qualquer um. Não somos. Somos admiráveis e precisamos nos apresentar assim para todas as pessoas do mundo. Elas precisam ver em nós a graça de Deus, a grandeza de Deus e a grandeza de um reino que tem sido anunciado. Porque esse reino um dia te alcançou. Alcançou ou não alcançou? Amém. Graças a Deus por isso. Quando Ele me alcançou, eu não valia nem R$1. Verdade. Não tinha muita coisa em mim que tivesse algum valor. Para mim, para as pessoas do mundo, para a nossa família, para a minha família. Eu já contei o testemunho em um monte de lugar, mas eu e o pastor Júlio, há quase 30 anos atrás, ele era pagodeiro, irmão. E ele vivia na noite. Ele tocava no Bexiga, ele tocava com um monte de cantor aí, que hoje faz sucesso. E ele tocava, ele saía na quinta e voltava no domingo. É legal isso para um homem casado? Não é? Mas era assim que a gente vivia. Fácil também não era. E aí, depois de um tempo, casada com ele, já com 2 filhos, eu falava assim, Senhor, ele não vai mudar. Então, quem vai mudar sou eu. Comecei a beber também. E aí, a gente competia quem é que bebia mais cerveja, quem é que derrubava mais engradado, e etc e tal. Não foi uma vida fácil. Foi no começo do meu casamento, e isso durante uns 3 anos, até que o Senhor nos alcançou. Porque eu não vim aqui contar coisas ruins. Eu vim contar a respeito de um reino que alcançou a nossa vida e mudou a nossa história 26 anos atrás. E talvez mudou a sua 10 anos, a 1 ano, a alguns meses, ou há muito mais tempo que a minha. De alguma forma, esse reino nos alcançou. E ele nos tirou de um lugar onde nós não gostaríamos de estar. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E mesmo conhecendo a Deus e andando com Ele, às vezes no meio do caminho nós nos perdemos por causa de algumas coisas. Eu vinha falando com a Helenita, e isso tem acontecido muito na geração hoje. As pessoas estão trocando o reino por qualquer coisa. Às vezes elas trocam o reino pelo trabalho, que agora não dá tempo. Ai, pastora, você não sabe. Se eu não fizer hora extra, meu patrão vai me demitir, e eu preciso desse emprego. O que antes poderia ser uma bênção, hoje te tira da presença. Às vezes não é um trabalho, mas a faculdade está tão difícil, é tanta prova, é TCC, não sei o que mais, e aí não dá. Se eu for no domingo, eu não consigo concluir meu TCC. O problema não é estudar. O problema é que a gente vai deixando algumas coisas para lá, de lado, porque o reino parece não ser mais importante no meio do caminho. O reino parece uma coisa mais distante, como o Shrek diz, um reino tão distante. Não é tão distante. Quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos participar de banquetes, que quando a gente estava no mundo, a gente imaginava que estar aqui dentro da igreja, às vezes passa gente aqui, ó, e pode pensar, olha lá, aquele bando de crente lá, louvando, adorando. Eles não sabem de nada, inocente. É aqui que a gente é feliz. Porque aqui nós temos a certeza, não só dessa alegria, mas daquela vindoura que nos promete um reino, onde nós sentaremos na presença do Senhor e viveremos lá. Quando eu chamo a presença, quando eu chamo o reino, quando eu clamo pelo reino, é isso que eu desejo, estar na presença o tempo todo. Isso é fácil? Não é, irmãos. Não é fácil servir a Deus. Tem dia que você também não quer vir, vem amarrado, vem empurrado, vem com vontade de chorar. Só eu que venho assim de vez em quando. Você é uma pastora, você não pode falar isso. Mas eu já tive dias, irmãos,
que eu fui para a igreja porque não tinha quem abrisse. E não tenho vergonha de dizer. Porque as lutas e as dores e as dificuldades estavam me tirando a alegria da presença. Só que depois de um tempo eu percebi que é aqui que eu sou renovada. É como se a gente procurasse um carregador para botar bateria no celular. Nós recarregamos a nossa alegria aqui. É na presença. Ainda que você não tenha entendido direito a palavra, um louvor te liberta. A presença é o fundamental na nossa vida. E eu quero ler um texto para a gente meditar. Interessante, quando eu estava preparando a mensagem, que eu estava procurando uma concordância bíblica, e eu já estava com esse texto no meu coração. Quando eu abri, eu vi que o primeiro verso do capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, diz o seguinte, Mateus 25, verso 1 ao 13, por favor. Olha o que diz. O reino dos céus será semelhante, o quê? O reino dos céus. Será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo ou do seu azeite, pois as candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo. E saindo elas a comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e as portas foram fechadas. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Você já percebeu que Jesus, quando ele vai exemplificar algo que tinha a ver com o reino, ou quando ele queria trazer uma palavra para que as pessoas compreendessem melhor, ele sempre ilustrava com uma parábola. E o interessante é que ele ilustrava com uma parábola que tinha a ver com o tempo ou com as coisas que eles viviam naquela época. Por exemplo, quando ele fala sobre semear, porque haviam muitas pessoas que viviam da agricultura, e era muito fácil para elas entenderem que quando semeassem sementes em um lugar indevido, com certeza aquilo não ia germinar, não ia brotar. Quando ele fala, por exemplo, da figueira, por que ela não dá fruto? Porque a figueira, de tempos em tempos, ela precisava dar fruto. E haviam procurado fruto naquela figueira muitas vezes e não encontraram de tempo em tempo. E quando ele fala das virgens, tem a ver com o costume da época do casamento. Como funcionava? Elas esperavam o noivo nas suas casas, a noiva. Ela esperava o noivo lá. E geralmente ele vinha buscá-la quando estava começando a anoitecer, para levar para sua casa, onde haveria as núpcias, a festa e tudo mais. Então, quando ele vinha buscar, começavam todos os convidados a fazer grande barulho e alvoroço, e todos saíam com uma candeia para iluminar o caminho, tanto da noiva, tanto do noivo, quanto dos convidados. Acontecia que às vezes o noivo demorava para vir, e nessa demora do noivo, alguns convidados
falava, quer saber? Já viu aquela pessoa que é 11 horas da noite, ao romper do dia 31, ela come a ceia e só está esperando da meia-noite, mas aí quando dá 11 horas ela fala, chega, não deu, vou dormir? Já aconteceu, a minha mãe faz isso, ela vai dormir sempre, e ela fala, me chama quando for meia-noite. Era mais ou menos assim, eles estavam tão cansados, que alguns iam embora dormir. E é isso o que a palavra, a ilustração de Jesus estava falando para aquelas pessoas. Que era semelhante a isso. Por quê? Eles sabiam como era esse ritual. Então, quando Jesus fala, tinham 5 noivas prudentes, ou seja, aquelas que estavam aguardando o noivo, e demorasse o tempo que fosse, elas iam ter azeite para chegar até onde ia ser devida a bodas. E sabe o que acontecia também? Se algum convidado chegasse atrasado na festa, a porta da casa do noivo estava fechada e ninguém entrava. Ele ilustra dessa forma a sua vinda. E ele diz que o reino é semelhante a isso. Então, o que nos aguarda? Um reino. Como nós devemos estar aguardando? Com prudência. Primeira coisa, a gente precisa estar firme e preparado. Muitos de vocês talvez já falaram ou já ouviram algumas pessoas dizerem assim, mas olha, desde que eu sou criança, e já faz um tempo, eu ouço falar que Jesus vai voltar. E até agora nada. E até agora ele não voltou. Não me importa se ele vai voltar primeiro para mim, ou primeiro para um de vocês, ou para alguém que a gente conhece, ou para todos nós. Em todo o tempo, eu e você precisamos estar vigilantes. O tempo todo. Vigilante como, pastora? Sabendo quem nós somos em Deus. Eu comecei a mensagem dizendo, somos príncipes e princesas. Fazemos parte de um reino. E não é um reino qualquer. É o reino do Senhor. Eu dizia esses dias também, você já viu algumas curiosidades? Dá um Google depois para você ver. Sobre a monarquia, sobre a rainha da Inglaterra que morreu, a Elizabeth. Eu não sei se você sabe, ela morreu com 90 e poucos anos, não é isso? Desde o dia que ela assumiu o trono, até o dia da morte dela, ela só usava a mesma cor de esmalte todas as semanas. Era um critério real. Você lembra que ela usava umas roupas todas coloridas? E a gente fala, meu Deus, eu vi uma que ela estava de verde limão, chapéu, com umas penas desse tamanho, de luva, de vestido, de um tailleur, verde limão. E eu falei, mas por que essa mulher usa uma roupa tão extravagante? Mas isso era uma estratégia para que a guarda real localizasse a Elizabeth em qualquer lugar. Isso parece familiar também para nós. Porque o Senhor nos dá em Efésios 6 uma armadura. Ele diz, mas revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. 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 Então, essa armadura nos protege das ciladas do inimigo. Ela nos protege, nos guarda disso. Às vezes a gente esquece o tamanho da graça de Deus, da palavra de Deus estendida a nós. As virgens que eram prudentes, elas esperaram até que o noivo viesse. E nós precisamos estar assim também, irmãos. Mesmo que você ouça essa palavra 520 vezes, ela precisa ser falada o tempo todo, em todo lugar, em todo tempo. Nós precisamos estar firmes e preparados, porque não adianta estar firme sem azeite. Você não vai localizar o caminho. Você precisa estar cheio do Espírito Santo o tempo todo. Outra coisa, você precisa estar vigilante.
eu falava lá, também na igreja, e é uma verdade. O pecado, irmãos, ele não pode mais só ser falado na igreja. Irmão, não faz isso. Irmão, vigia, o pecado tá, olha, vigia. A gente tem que começar a dar nome. Porque existem algumas coisas que têm acontecido nessa geração que as pessoas falam assim: ah, mas isso não tem nada a ver. Já ouviu essa frase? Ah, mas qual o problema disso? Você já ouviu essa outra? Um abismo chama outro abismo. O happy hour e a cervejinha caipirinha no final da sexta-feira do trabalho, aquela que todos os seus amigos te chamam, e algumas pessoas podem até dizer para você: não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver. As amizades que nós estamos guardando, e às vezes a gente está próximo de pessoas que têm sido tóxicas para nós. Mas sabe qual é o problema? A gente às vezes quer continuar, quer manter amizades que são tóxicas para nós. Pastora, você está dizendo que é para mim desfazer a amizade? Não, eu estou falando para você vigiar com ela. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, porque existem amizades que não nos levam a adorar a Deus. Isso é no teu trabalho, isso é na tua faculdade. Eu não sei se você sabe, mas mais de 30% dos crentes que entram para a universidade se desviam no segundo ano. Não é triste isso? É muito triste isso. Por quê? Porque a patente alta que você tem no peito parece que pode ser jogada fora, como aquela do filho pródigo que foi embora. Ele tanto se importou com o pai que pediu antes que ele morresse a sua herança. Ele gasta tudo e ele só cai em si quando ele perde tudo. Que não sejamos como esse filho pródigo, que espera perder tudo para lembrar quem nós somos. Bate no teu peito e fala: tem uma patente aqui de rei, de príncipe, de princesa. Tem uma patente em nós. Nós somos muito mais do que nós podemos pensar. Ele nos ama tanto que nos deu essa graça, né? Manter a chama do Espírito acesa. Isso às vezes é meio difícil da gente fazer. E como é que faz isso? Lá em Levíticos diz que o fogo arderá continuamente no altar. Os sacerdotes, eles não colocavam fogo à noite, à tardinha. Eles iam pela manhã fazer isso, para que ardesse o fogo todo o tempo, durante todo o dia. Os nossos devocionais têm muito a ver com isso. E às vezes a gente fala: ai, pastora, mas não dá tempo. Eu mal escovo o dente, já estou pegando um vale transporte, estou indo embora trabalhar. Mas será que dentro do ônibus você não consegue olhar no seu celular, colocar no teu ouvido uma devocional, se encher da presença, colocar fogo nesse altar, que é o teu coração? Existe formas e direcionamento, eu tenho certeza. Nos 10 dias você foi sendo ministrado, tendo direcionamentos do Senhor, para que você possa ter um ano de 2024 cheio da presença. Eu brinco e eu digo lá na igreja, Helenita sabe, eu falo que crente não pode ser carro na reserva, irmão. Eu não dirijo, mas eu sei que um carro, quando ele fica na reserva, sem gasolina, sem o combustível, você bate a chave no carro e ele fica... Não é? É? É assim que faz? Na reserva? Crente sem gasolina também é assim. O crente, quando ele está na reserva, ele só murmura. Ah, porque a igreja, ah, porque o pastor, ah, porque o irmão, ah, porque não tem jeito, ah, porque... Ele também fica assim. Não quando ele está cheio de combustível do Espírito Santo. Quando ele está cheio, repleto do Espírito Santo, ele vai para onde o Senhor mandar. Ele vai para onde o Senhor mandar.
E isso precisa arder em nós. E o que a gente leu a respeito dessas 10 virgens são esses 3 pontos. A gente precisa estar firmes e preparados. A gente precisa estar vigilante. E a gente precisa manter a chama do Espírito Santo acesa. Lembra do que eu disse a respeito dos costumes dos noivos? Lembra disso? Que às vezes a gente não espera tanto a bênção chegar e a gente está tão focado nisso, tão focado naquilo que Deus pode fazer ou naquilo que a gente tem apresentado diante de Deus para que Ele realize, que a gente esquece de que no meio do caminho, tem um texto no Salmo que diz, é andando, chorando, e com certeza a gente vai voltar colhendo os nossos molhos. Nós precisamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo, para a gente poder dizer, olha, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na minha vida, na nossa vida, para essa igreja, para o meu ministério. Ah, pastor, eu não trabalho aqui na igreja. Não. Irmãos, então demorou. Procura um intercessor, procura um diácono, procura o pastor, a pastora, alguém que trabalha com criança, alguém que adora, alguém que ajuda na comida. E se oferece para fazer a obra. Enquanto você está fazendo a obra, Deus vai trabalhando. Só para encerrar, eu me lembro uma vez que logo que a gente assumiu a igreja, eu e o pastor Júlio, a gente foi lavar a igreja. E eu acredito que alguns de vocês já devem ter feito isso também. E estava só eu e o Júlio, e a gente começou a lavar a igreja, e limpar a igreja, e veio no meu coração, não um sentimento pobre de mim, não, mas veio um sentimento assim, olha, estou aqui, limpando a igreja. Irmãos, eu gosto de falar dos pensamentos que vêm no meu coração, para você entender que mesmo sendo pastor, a gente também tem as nossas limitações. Não pense que um pastor ou uma pastora, ou alguém que está no altar, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Porque Ele nos escolheu para cuidar de um povo, mas não porque somos melhores, porque nós estendemos a mão para o eis-me aqui. Mas eu estava lavando a igreja, achando que eu estava fazendo muita coisa para Deus. E aí eu disse para o Júlio, nossa, agora eu estou entendendo, assumir a igreja, quando os pastores falam, lavei muito banheiro, agora eu estou entendendo, mas no meu coração estava um sentimento assim, até quando eu vou ficar fazendo só isso? E eu não tenho preguiça de fazer, faço até hoje, a Helenita sabe disso. Mas aquele dia esse sentimento veio e Deus falou, até você aprender que é por aí que você vai começar. Até você aprender. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É sobre isso. Sabe quando Deus começa a trabalhar? Sabe quando Ele começa a ministrar no nosso coração? Quando nós deixamos que a vontade dEle permaneça e prevaleça em nós. E através de nós. Tem muita gente que o pastor Ricardo e a pastora Rosângela nunca vão ganhar para Jesus. Mas você vai. Sabe quem? O teu amigo do trabalho, eles nem conhecem. Eles podem ministrar se ele vier aqui. Eles podem orar por esse amigo. Mas quem vai mostrar o reino como príncipe e princesa lá no teu trabalho, diga para alguém que está do outro lado, é tu, meu filho. Entende? Ovelha gera ovelha. E nós podemos fazer com que o reino cresça e se expanda de uma forma sobrenatural. É isso que nós estamos clamando. É isso que nós vamos clamar. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Na terra e no céu. E vai ser feita. E se nós nos estivermos dispostos a fazer, o Senhor vai fazer. E Ele vai realizar através de nós. Amém? Vamos orar. Você pode se colocar em pé. Louvado seja Deus. Eu queria pedir para o louvor cantar um pedacinho de uma música, mas eu não sei se vocês podem
Um minutinho, pode? É só puxar, a gente canta no gogó mesmo. É a do Theo Rúbia, minhas lamparinas. Pode ser? A gente vai encerrar, viu, pastor? Eu não quero tomar tempo, mas eu gostaria de pedir para que a gente pudesse orar. Você pode fechar os teus olhos? Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui para te adorar. Render ao Senhor louvores e adoração. Nós estamos clamando durante esses dias, hoje no 11º dia, nós estamos também clamando pelo teu reino. Nós queremos ser cidadãos como as 10 virgens prudentes. Nós queremos estar vigilantes e cheios do teu Espírito, para a hora que a trombeta tocar e o noivo vir, nós podermos estar prontos a ir ao encontro do noivo. Nós queremos orar nessa igreja, clamando ao Senhor por esse povo, por essas pessoas. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha sobre a vida do pastor Ricardo e da pastora Rosângela e traga, Senhor, a eles um renovo durante esse ano. Um renovo da parte de Deus, fortalecendo eles naquilo que eles têm clamado ao Senhor. As necessidades deles, naquilo que eles têm pedido, naquilo que eles têm sonhado para essa igreja, que o Senhor venha renová-los para que eles possam ver a tua vontade acontecendo aqui. Nós oramos por isso e te agradecemos por cada irmão dessa igreja, por cada vida. E nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Minhas